Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e hoje nós vamos conversar com Luiz Césio Caetano, primeiro vice da Firjan, diretor da Sal Cisne e presidente do Sindisal. Então vem com a gente que vai ser bacana. Luiz Césio, como é que veio essa indústria do sal? Como é que ela funciona? Como é que você preside hoje o Sindisal? Conta um pouquinho pra gente. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pelo convite de estar aqui com você essa tarde para a gente conversar. A indústria salineira aqui no estado do Rio de Janeiro é bicentenária. A origem dela é por uma doação de terras ali na Lagoa de Araruama por Dom Pedro I, em 1822. E dali se desenvolveu a indústria salineira através de Luiz de Lindenberg, que foi um adido militar alemão acreditado junto ao Império, né? E Luiz de Lindenberg desenvolveu a indústria salineira, mas deixou também um legado, né, para a família, que aquilo foi subdividindo e criaram-se então diversas famílias sempre ligadas ao setor salineiro. O setor salineiro se desenvolveu, teve seu auge nos anos 50, 60, até o início dos anos 70, e depois, pelo avançar, pelo desenvolvimento do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, né, tornou-se uma zona de turismo, né, muito desejada. Então encareceu a terra. A terra tornou-se um ativo, né, de valor, que concorria diretamente com a salina, que ocupa áreas muito extensas para a evaporação, né? Então, a atividade começou a sua decadência a partir do final dos anos 70, né? Algumas salinas foram fechando, algumas salinas foram reduzindo, porque outra característica da indústria salineira é que precisa ter volume de produção. Não é? Salinas pequenas ficam muito caras a produção, o custo de produção. E fecharam também refinarias lá e continua ainda a Refinaria Nacional de Sal, que tem a marca Sal Cisne, é a marca líder de mercado, tem quase mais de um quarto do mercado, né, alvo, que é o mercado de varejo, né, e uma indústria que vem se modernizando ao longo do tempo, né, investindo em inovação, investindo em upgrade no seu processo, se tornando mais sustentável, né? Utilizando matéria-prima de transição energética, como gás natural, né? Investindo na modernização do seu processo industrial com a finalidade de reduzir o consumo de energia. Então, no 2010 foi feito um grande investimento para a redução do consumo de gás natural, reduzindo a metade. Então, mas é um setor, o setor salineiro do Rio de Janeiro, é um setor muito concorrido pelo Nordeste. O Nordeste tem uma condição de produção de sal muito boa, embora seja um pouco diferente do Rio de Janeiro, né? O sal refinado feito em Cabo Frio, lá pelo Sal Cisne, é um processo industrial de evaporação térmica por múltiplo efeito, né? No Nordeste, eles têm o sal feito por evaporação solar, a partir do sal grosso. Um processo um pouco diferente. Você tem um sal de boa qualidade também, mas tem incentivos que permitem o Nordeste colocar o sal aqui no Sul-Sudeste de forma competitiva. O que nós aqui no estado do Rio não temos algumas vantagens competitivas. Pelo contrário, de vez em quando temos alguns solavancos que atrapalham a atividade. Eu acho que falta, Caetano, uma comunicação talvez melhor, porque
com esse agente público, né, com esse executivo, até mesmo com esse legislador, porque como não entender que melhorar as condições, por menor que seja o percentual daquele imposto, você acaba aumentando o volume de dinheiro que entra para o Estado, para o município, e essa cadeia incentivada também movimenta novamente a arrecadação. Então, essa comunicação, eu acho que é um trabalho que a gente tem feito, tanto a Associação Comercial quanto o Firjan, em melhorar, aproximar mais e mostrar o quanto que isso pode ser vantajoso, porque nós estamos no centro de consumo. Rio de Janeiro e São Paulo é o centro de consumo do Brasil. Então, de repente, um produto chegar do Nordeste, nada contra o Nordeste, meu avô era pernambucano, mas chegar do Nordeste sendo transportado com o diesel aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não faz muito sentido, né? A gente tinha que ter uma condição muito boa aqui. Parece um paradoxo, né? Mas efetivamente eu costumo dizer que no Brasil, ao longo das últimas décadas, né, costumo que as distâncias diminuíram. Hoje existe um sistema de cabotagem, né, transporte marítimo, que coloca o sal nos terminais aqui no Rio de Janeiro ou no Sul, entendeu? De forma competitiva, né? E o que a indústria salineira no Rio de Janeiro solicita às autoridades é isonomia tributária. Nada. O resto a gente faz pela competência, né, e pela competitividade que a gente tem no processo, né, pelo produto diferenciado que a gente consegue fazer, né? Mas é preciso que haja uma isonomia tributária, senão fica muito difícil competir, né? Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo, né? O setor salineiro precisa trazer alguma matéria-prima do Nordeste. O Porto do Forno está fechado em Arraial do Cabo. Então, ao invés de utilizar o Porto do Forno, que é um equipamento público, né, de logística, vamos utilizar o Porto do Açu, a 200 quilômetros de distância. Isso tem um custo. Tem um custo para a nossa sociedade, porque virar por diesel pela estrada, consumindo e desgastando o asfalto. Então, são coisas que precisam. Temos atuado junto ao Executivo, à Secretaria Federal, né, para solucionar essa questão do Porto do Forno, né, mas ainda não tem uma solução. O porto está fechado. Então, só dando aqui somente um exemplo de como, às vezes, fica difícil a atividade de um segmento, entendeu? Que não depende tanto dele isso. Tá? Mas é uma luta constante, diária, mostrando a importância de um produto básico, um produto que faz parte da cesta básica, que é o sal, né? Essencial à vida e à boa saúde, né? E que o Rio de Janeiro tem uma capacidade de produção, um produto de boa qualidade, né? Um produto que atende também ao setor industrial. Você tem sal para aplicação industrial, tem sal para aplicação como insumo da indústria farmacêutica, que é um sal extremamente especial, né? E isso é um trunfo para o Rio de Janeiro, né? A geração de tributos. O setor salineiro paga de ICMS ao município, né, ali da região, um pouco mais de 20 milhões de reais por ano. Então, Essa é a parte que compete ao município. Compete ao município. Essa é a parte do município dentro do imposto estadual, né? Então, é possível fazer melhor. Nós precisamos ter parcerias e compromissos em desenvolver esse segmento, né, tão importante, que foi tão pujante no estado do Rio de Janeiro. A gente cresce como cluster, né, Caetano? Então, é importante você dividir conosco essa dificuldade que o seu setor tem, porque
a gente vai somar no eco a que essa isonomia aconteça, porque é bom para o estado do Rio de Janeiro, é bom para a região, mas para o estado é extremamente importante. Caetano, me fala um pouquinho sobre a Firjan. Hoje, eu me lembro que nós fizemos aquela reunião ainda pré-candidatura do Josier, dessa chapa, à associação, e ali você falou, olha, uma coisa que eu sonho é esses conselhos poderem estar juntos, trabalhando juntos, aumentando esse esforço. E era uma coisa que eu também sonhava já há algum tempo. De ter essa sincronia, porque o esforço jogado fora ou repetido não faz o menor sentido. Então, a união desses esforços vai trazer um resultado melhor para a nossa sociedade. Conta um pouquinho do que a Firjan tem feito, porque é extremamente importante todo esse lado de sustentabilidade que o Eduardo tanto prega. Conta um pouquinho para a gente da Firjan. Então, a Firjan, como representação sindical do setor industrial, né, tem um importante papel de defender os legítimos interesses da indústria para o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro. E é nessa linha que nós atuamos, né? A Firjan tem, por conceito, né, de cooperação, entendeu, com o Estado, de fazer propostas, fazer estudos e trazer propostas para esse desenvolvimento, para que possamos ter um ambiente de negócios mais adequado ao desenvolvimento da indústria, né? E nesse sentido, nós temos trabalhado bastante em diversas vertentes. Nós temos vários conselhos temáticos que discutem os assuntos especificamente, como meio ambiente, trabalhista, tributário, economia, né? E nessa linha, como você citou, vocês também têm conselhos temáticos aqui, que eu acho que seria bastante benéfico aos resultados desses conselhos e das nossas instituições, né? Que alguns assuntos que são convergentes, vocês têm as suas especificidades, mas há temas que são convergentes. Sim. Né? Que a gente possa trabalhar junto nesses assuntos convergentes, nesses temas convergentes. Eu posso trazer aqui para você, segurança. eu posso trazer um para você aqui que nós recentemente, entendeu, trabalhamos juntos e que chegamos a bom termo. Foi a questão da Avenida Brasil. Né? Quando as pistas seletivas da Avenida Brasil, que houve uma decisão da prefeitura, né, em colocar o trânsito para a pista lateral, e nós entendíamos que aquilo dali seria uma dificuldade enorme para a mobilidade, né, de caminhões, de veículos de carga, né? E vocês também tinham o mesmo entendimento. E trabalhamos juntos e conseguimos demonstrar, né, e mostrar a prefeitura que não era a melhor solução, né? E conseguimos com que fosse feita uma alternativa e que veio a funcionar bastante bem. Não, isso é muito importante. A Firjan, esse lado da sustentabilidade, Caetano, como é que a Firjan está vendo a Bolsa Verde aqui no Rio de Janeiro? Como é que está vendo todo esse movimento? Você falou que consome o gás natural na sua indústria. A gente entende o gás natural, o Rota 3 vindo. A gente entende o gás natural como um elemento da transição energética extremamente relevante que vai avançar durante algumas boas décadas à frente como elemento de transição. Como é que a Firjan vê o incentivo, de repente, nessa questão da transição, o hidrogênio como
Nós tivemos uma conversa sobre o hidrogênio. Maricá está bem empenhado em desenvolver o hidrogênio na região, o hidrogênio natural. Como é que a Firjan está vendo? Porque indústria sem energia não tem indústria. É muito fácil você falar, acaba com o petróleo, e aí, como que você roda a indústria? Como é que o desenvolvimento continua acontecendo sem o petróleo numa virada de chave? Não é assim. Então, Ricardo, nós entendemos que deve haver uma integração energética. Não há como você eliminar ou trabalhar com um energético, seja A, B ou C, seja o eólico, seja o solar, seja o fóssil, o gás natural, seja o que for. Há uma integração de todos esses energéticos. É como nós conseguiremos melhorar a matriz e evoluir para uma matriz cada vez mais verde, né? Nós entendemos que o gás natural é o energético da transição energética para essa integração. Tá? E temos feito estudos mostrando que o Rio de Janeiro, que hoje produz 70% do gás natural, entendeu? Pode ser um protagonista, entendeu? De maior intensidade. Se conseguirmos trazer mais gás da costa para o consumo aqui onshore, né? Nós temos aí a previsão que até o final desse ano entre a operação Rota 3, com mais de 18 milhões de metros cúbicos, tem o Rota 5, que vai sair lá em Macaé, ali na altura de Macaé, entendeu? Com mais 12 milhões de metros cúbicos, né? E temos mostrado que é possível sim, né, viabilizarmos uma maior necessidade de gás na costa, entendeu? Para que possa ser usado em indústrias, como indústria de fertilizantes, como indústria de hidrogênio verde, né? Então, temos estudos nesse sentido, mostrando que é viável sim, que o Rio de Janeiro pode ter uma planta de fertilizantes, pode ter planta de hidrogênio verde. Bacana, isso é alvissareiro, como eu ouvi hoje. Então, e também você gerar essa demanda, né, Caetano? Porque, por exemplo, sistemas de ar-condicionado pode ser gerado com o gás natural. A questão é o custo do gás em alguns momentos ou para alguns tipos de instalação. A coisa não tem uma fórmula mágica, cada caso é um caso, mas se você é um hotel e nesse modelo se encaixa uma unidade hospitalar, faz bastante sentido, porque você usa a cogeração, a água quente que é resultante desse processo de geração de ar-condicionado, você joga lá nas caldeiras. Uhum. Então faz bastante sentido. Você só precisa de um combustível que seja competitivo. Você só precisa de um combustível que seja competitivo. Só voltando na questão do petróleo e gás, a Firjan mapeou 45 projetos de petróleo e gás, né? E novas energias, com investimento de 100 bilhões de dólares. Então você vê o potencial que nós temos no Rio de Janeiro, né? Eu estou falando de gás natural e outras energias, tá? Eólica offshore, né? Hidrogênio verde, esses são os projetos, né, que podem trazer investimentos de 100 bilhões de dólares do Rio de Janeiro. Mas é preciso que tenhamos esses energéticos de maneira competitiva, né? Não tem como nós viabilizar o consumo do gás natural pagando 12 dólares por milhão de BTU. Isso precisa vir para metade. Ele é viável na faixa de 6 dólares, 5, 6 dólares por milhão de BTU. O gás natural é bastante viável, não só para o desenvolvimento da indústria com maior consumo, como a atração de novos investimentos, dentre esses que eu falei aqui. E isso passa muito pela questão fiscal, né? A questão do custo passa pela questão fiscal. Eu acho que é possível incentivar algumas aplicações, tá? Mas tem também a questão do transporte do gás. Recentemente houve um reajuste
bastante forte, né, para o transporte do gás natural. E isso vai se somando aos custos, entendeu, do gás natural. Mas porque o incentivo fiscal específico para uma atividade, para desenvolver aquela atividade, não é perda de arrecadação. Ele é ganho no médio e longo prazo. Porque se hoje não tem atividade, você não tem arrecadação, zero. Se você dá um incentivo para que aquela atividade venha para o estado do Rio de Janeiro e comece a produzir, você vai ganhar. Você vai ter um recurso, né, de tributos para o Estado, né, e ampliando toda uma atividade de suporte da cadeia de valor daquela atividade. Né. Então, não há perda quando se faz um benefício. Há ganho no médio e longo prazo. Caetano, qual é a sua visão de futuro? Como é que você vê o Rio de Janeiro há alguns anos ou décadas à frente? Eu acho que o Rio de Janeiro tem um potencial enorme de desenvolvimento. O Rio de Janeiro tem uma centralidade geográfica e geopolítica. Num raio de 500 quilômetros do Rio de Janeiro, nós temos 50% do PIB do Brasil. Nós temos, o Rio de Janeiro tem uma capacidade de logística fantástica. Tem aeroportos, 2 aeroportos internacionais, mais o Santos Dumont, mais o aeroporto de Macaé. Quase virando mais um internacional, que é o da Barra da Tijuca, o aeroporto de Jacarepaguá, que disseram que começam os voos internacionais agora. Então mais um. Mas... Nós temos 5. Nós temos aqui o Cabo Frio, o Galeão, o Santos Dumont, temos Macaé, né? Maricá está funcionando, Itaperuna já está começando a reforma do Itaperuna, então tem uma estrutura enorme. Né? Temos 40 instalações portuárias no Rio de Janeiro. Temos rodovias importantes, como a BR-040, a BR-116, a BR-101, são rodovias norte e sul que cortam o país. Né? Temos um investimento importantíssimo agora na Serra das Araras, que vai melhorar muito o tráfego entre o Rio e São Paulo. Né? Então, o Rio de Janeiro tem toda uma capacidade, né, de se desenvolver. Temos a energia, que nós acabamos de falar muito aqui, temos o gás natural. 70% do gás do país. Hoje é 70%. Podemos ampliar isso. Né? Então, não há por que nós termos receio do estado do Rio no futuro. Nós temos energia elétrica, nós temos as termoelétricas, a gás natural, nós temos a energia elétrica da nuclear, né? Tem a construção de Angra 3 e uma renovação para Angra 1. Então, o Rio de Janeiro tem plenas condições. O Rio de Janeiro tem um Senai, entendeu? Da maior importância, um Senai que nos últimos 5 anos gerou 500 mil matrículas, são quase 500 mil de matrículas, sendo mais de 400 mil só para o Senai, só na formação e qualificação profissional. O SESI e o Senai fazem investimentos da ordem de 100 milhões ano nas suas instalações. Né? Temos aqui institutos de tecnológicos e de inovação. Temos centros de referência que nos últimos anos implantamos, centro de referência de audiovisual, centro de referência de alimentos e bebidas. Então, o Rio de Janeiro tem todas as condições para desenvolver. É preciso que a gente crie um ambiente de trabalho, né, com uma isonomia tributária, com um acesso a crédito, com sustentabilidade, né, que dê condições para o desenvolvimento do que nós temos, da indústria que nós temos, e possamos atrair novas atividades. Caetano, eu vou te fazer uma provocação.
nós temos aqui uma indústria no Rio de Janeiro muito capaz. E nós Brasil, contratando plataformas de petróleo, construção fora do país. O que falta para a gente fazer uma conversa com a Petrobras e ela buscar contratar, que seja parte dessa plataforma no Rio de Janeiro? O que falta? Será que é uma conversa? Será que são os números que a Firjan tão bem estuda, analisa e desenvolve para mostrar que é um ecossistema todo, é todo um entorno dessa indústria do petróleo que vai movimentar a economia do Estado? O que falta? Como que a gente consegue fazer essa conversa ou com o governo federal e com a Petrobras para promover um match que a gente consiga construir as 4 últimas plataformas das 10 que já foram contratadas no Rio de Janeiro? Nós temos toda a condição de fazer os módulos. Já fizemos aqui. No passado nós já fizemos módulos, nós já fizemos integração de módulos, né? Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma tradição no setor naval. Essa tradição teve seu auge aí nos anos 70, 80, né? Teve seu auge, decaiu, mas existe um legado, uma tecnologia que está aí em alguns estaleiros aqui ainda na região. Eu acho que podemos sim voltar a trabalhar nesse sentido. A Firjan faz anualmente o diagnóstico do setor naval, onde mostra as potencialidades e as necessidades para atender a esse potencial. E há sim um propósito, né, de discutirmos isso. Inclusive estamos saindo lá de Macaé, está terminando hoje lá o Macaé Energy, né, sendo que o setor naval é uma dos vértices de discussão para a revitalização desse segmento. Eu acho que podemos ter resultados bons, sim. Amém, amém. Eu acho que a gente precisa pensar de forma diferente, mais unido. Hoje eu faço parte do conselho lá com o Mauro, de infraestrutura também. Sim, sim. Eu entendi que essa questão, a minha parte é mais energia, né? Eu entendi que a energia, que a definição é uma discussão para além de um conselho de energia. Porque se a infraestrutura não for decidido na infraestrutura qual o modelo, não adianta a gente discutir se é eólica onshore ou offshore, se é fotovoltaica ou não. A infraestrutura, ela define o caminho a se trilhar. E ali sim escolhe-se no conselho, nas discussões dos think tanks de energia, qual a melhor para cada modelo. Então, por isso eu fui lá para a infraestrutura. E, com a sua ajuda, estou lá no B20 também, na infraestrutura. Perfeito. Então, Caetano, eu acho que a gente tem uma missão grande aí pela frente. Eu farei um registro aqui, só que nós temos aqui no Rio de Janeiro também, o projeto ProSub, que é o projeto de desenvolvimento e construção dos navios, dos submarinos, para a Marinha, entendeu? Isso, que está lá no CLEP. Está lá no Itaguaí, né? Já tem 3 entregues, 3 submarinos entregues, tem um 4 e depois mais o submarino nuclear. Mas é preciso dar continuidade a esse projeto. Lá tem uma instalação fantástica, né? Do estaleiro lá, que precisa, né, ter demanda. Ou nós iremos novamente para um ocaso que a gente quer ver longe disso. Então o Almirante Bento esteve aqui conosco conversando. O Almirante Bento é o presidente da Nuclep. Não, o Almirante Seixas é o presidente da Nuclep. O Bento, perfeito, o Almirante Seixas, isso, correto. O Seixas esteve aqui, o Bento esteve aqui. Nós não podemos permitir que uma indústria tão bem capacitada, aparelhada, não tenha participação na construção dessas plataformas, na construção dos submarinos, de navios.
a gente tem que espetar. E nós Firjan, Senai e SESI, temos uma contribuição importante lá no estaleiro, lá em Itaguaí, que é não só na qualificação de obra, mas como também na sustentabilidade, no controle de condições ambientais da operação do estaleiro. Então, nós temos um compromisso em manter a atividade, né, ativa, de forma a enriquecer o Rio de Janeiro. Trazer riqueza para o Rio de Janeiro, gerar riqueza. É isso aí, porque ali a gente gera qualidade de vida, gera alegria, como o Josier fala, Isso. de estar nessa cidade maravilhosa, nesse estado maravilhoso, nesse país que é o Brasil, um país espetacular. Mas precisamos de mais desenvolvimento, mais negócio. Você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ouvir e vem para cá, vem participar desse processo, que a turma aqui é bem competente, mas precisamos de mais braços. Então, vem se integrar a essas entidades que fazem um esforço muito grande para ajudar no desenvolvimento desse estado e do país, né, Caetano? Nós temos o compromisso, né, de sermos protagonistas nessa caminhada, de mostrar o caminho, né, melhor a ser percorrido. Mas a participação é de todos. A participação é de todos, cada um na sua especificidade, né, pode contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. Legal. Caetano, considerações finais. As minhas considerações são sempre de otimismo, né? Sempre muito otimismo pelo Rio de Janeiro, otimismo pelo Brasil, mas que o Rio de Janeiro possa achar esses caminhos, né? Utilizando as suas instituições, né, de representação, como a Firjan, como a Associação Comercial, né? E utilizando também os seus institutos. Né? Nós temos institutos de pesquisas aqui fantásticos, né? E que tem condição. Nós temos institutos de pesquisa e de inovação no Senai, Instituto de Química Verde, né? E que pode contribuir, né, para esse desenvolvimento. Então, eu coloco aqui a Firjan e o seu corpo técnico e os seus institutos de tecnologia e de inovação para, junto com as demais instituições, entendeu, podemos alavancar esse desenvolvimento. Ótimo, ótimo. Muito obrigado pela tua presença, a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando conosco essa experiência, um pouco da sua vida enquanto empresa, enquanto empresário também, porque eu acho que é isso que aproxima, viu? A gente precisa entender que estamos todos aqui muito perto e interessados nesse processo de transformação, de mudança de patamar para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, fica com a gente.